partir de agora, daremos início à nossa conferência de abertura do 11º Combrace, 8º Conice. O que pode o corpo no contexto atual? Controle, regulação e perda de direitos como desafios da educação física e ciências do esporte. Convidamos o moderador, o doutor Vicente Molina Neto, presidente da CBCE. E a conferencista, a doutora Petrúcia da Nóbrega, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos e todas, mais uma vez. Depois desse início efervescente, como se referiu a professora Kátia Brandão Cavalcante, e das homenagens muito justas, nós entramos a pleno na atividade acadêmica. E na tentativa de ganhar tempo, não é? Eu não vou fazer uma introdução sobre o assunto do qual a professora Petrúcia vai nos brindar aí com a sua exposição. Vou passar de imediato a palavra à professora Petrúcia para que ela profira a sua conferência, sem antes destacar o trabalho da professora Petrúcia aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, mais recente, a sua coordenação do programa de pós-graduação em Educação Física. Tá bem. Então, eu passo de imediato a palavra à professora Petrúcia, a doutora Petrúcia, para a sua exposição. Se cantará em tempos sombrios, também se cantará os tempos sombrios. Poema do exílio, Bertold Brecht. Esse poema é uma ode à resistência, inclusive dos que aqui estão até agora, depois de tanta efervescência, festividades e emoções, para escutar algumas palavras sobre o que pode o corpo. Esse poema é uma inspiração para enfrentarmos as adversidades que são de todas as ordens, políticas, econômicas, sociais, culturais, ecológicas, éticas, existenciais. Eu não estou vendo aí o slide, mas eu vou continuar assim mesmo. Com esse poema, eu gostaria de saudar, pode deixar nesse, eu gostaria de saudar o meu amigo, professor Vicente Molina, que está aqui, né? Fico mais segura com ele aqui do meu lado. Em nome de quem agradeço esse honroso convite. Quando Molina me convidou, eu fiquei muito aflita, e ainda estou. É enorme a tarefa, né? Mas, como diria Fernando Pessoa, eu não sou do tamanho da minha altura, mas do tamanho do que vejo. Então, vamos lá. E eu vi agora ela entrando por ali, e ela estava aqui, né? Eu quero estender esse agradecimento e parabenizar a direção nacional do colégio em todas as suas instâncias. Gostaria de parabenizar o CBCE
e em nome da professora Ana Márcia Silva, que vi entrar ali, né, com quem trabalhei durante um tempo na direção nacional do CBCE, gostaria de saudar todos os ex-presidentes e ex-presidentas do Colégio Brasileiro do Esporte. Eu tinha visto ali, lá está o professor Lino Castellani, na arquibancada, e tem muita gente por aí. O Laércio já foi homenageadíssimo, né? Não sei se o Walter está por aí, mas enfim, queria saudar a esses colegas tão queridos. Quero saudar os membros e sócias e sócios do CBCE. O CBCE faz parte da minha formação, né? E não apenas acadêmica, mas afetiva. E em nome de Carmen Soares, nossa Carminha, que deve estar por aí, não sei se está, mas está no meu coração e na minha memória. E na pessoa de Silvia Amaral, gostaria de abraçar a todos esses amigos que pude fazer ao longo de tanto tempo aqui no CBCE, né? Quero cumprimentar também a diretora científica, professora Larissa, né, por a escolha desse tema. Eu sei que é um colegiado, mas claro que a direção científica tem um papel importante nisso. Gostaria de cumprimentá-la. E em nome do professor Alisson Carvalho, colega aqui da UFRN, né, e da professora Larissa, eu agradeço e parabenizo a organização do evento como um todo. Eu que estou todo dia aqui, me surpreendi com esse ginásio hoje transformado. Que coisa maravilhosa, né? Parabéns para todos vocês. Gostaria ainda pedir licença, né, para também fazer um agradecimento, uma menção especial a 2 grupos de pesquisa que fazem parte também da minha formação e do meu coração, que é o GEPEC, Grupo de Pesquisa Corpo e Cultura de Movimento, né, representado aqui pelo professor Pereira, e ao Laboratório de Pesquisa Estesia e Laboratório V, Visibilidades do Corpo e da Cultura Movimento, que coordeno com a professora Rosemarie, com a professora Karenine Porpino e com os professores Marcílio Vieira e Luiz Arthur, que ali estou vendo. Então, esses grupos, né, são espaços institucionais e afetivos de intensos debates, experimentações e esperanças. E sem esses 2 grupos, certamente eu não estaria aqui a falar sobre o corpo, né? Ainda uma palavra de reconhecimento ao UFRN em todas as suas instâncias, em especial ao Departamento de Educação Física, né, que já mencionado, agradecer à professora Cida, ao professor Paulo Dantas, que sem dúvida nos oferecem o melhor dos espaços e condições para trabalharmos as questões do corpo aqui na UFRN. Eu não sei se vocês me ouvem bem, porque a acústica, eu não me ouço. Espero que vocês me ouçam. Tá tudo bem? Tá bom. Eu quero também saudar ao Programa de Pós-Graduação em Educação, que completa esse ano também os 40 anos, assim como o CBCE, e ao jovem Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFRN, que ano que vem fará 10 anos. Então, são 2 programas que acolhem a questão do corpo aqui na UFRN, não é? No sistema de pós-graduação, na educação já há mais de 20 anos e 10 anos no programa de educação física. Eu não poderia começar essa fala sem fazer essas pontuações, mas ainda gostaria de dedicar essa minha fala em memória ao professor, artista e amigo
Edson Claro, que partiu em 2013, mas que através do seu método Dança Educação Física nos ensinou muitos caminhos férteis para o conhecimento do corpo, da consciência corporal e profissional. Então, eram essas as minhas primeiras observações. Pode passar o segundo, por favor. Júlia, preste atenção no serviço. Bom, refletir sobre o momento atual não é algo simples, né? Mas para cantar os tempos sombrios, ou seja, para pensar, elaborar, compreender aspectos fundamentais de nós mesmos e do mundo em que vivemos, é necessário muita reflexão, muita elaboração. E a questão colocada por Spinoza no século XVII sobre as potências do corpo é bastante propícia e profícua para se pensar as heterotopias, para se traçar planos de imanência, linhas de fuga, potências expressivas e estesiológicas do corpo, entre outras possibilidades que aqui irei apenas esboçar. Não como respostas à pergunta, mas como linhas de indagação. Ainda sobre esses tempos atuais, eu apoiei-me, e não vai ser surpresa para ninguém, na figura do professor francês e filósofo Maurice Merleau-Ponty. No contexto da Guerra Fria, Merleau-Ponty afirmou que se necessitamos de estatísticos, engenheiros, necessitamos também, cada vez mais, de sociólogos, de psicanalistas, de psiquiatras, etnólogos, economistas que pensem os mecanismos capazes de regular o capitalismo. No contexto atual, eu digo, além de todos esses profissionais e muitos outros, precisamos de professores e professoras de artes, de filosofia, de educação física, para colocar o corpo como centro da experiência e traçar linhas de investigação e de experimentação para enfrentar as adversidades. No diagnóstico que fez de seu tempo, Merleau-Ponty afirmava ser necessário homens e mulheres profundas, não apenas espíritos calculadores ou radicais, não somente técnicos. Fazia-se e faz-se necessária a formação para a dúvida, para o exame, pois as devastações da rotina e da improvisação políticas são bem visíveis nesse momento, dizia o filósofo em 1956. Penso que esse diagnóstico não perdeu sua atualidade e sua importância, tanto para se pensar os mecanismos de regulação do capitalismo, as novas técnicas de poder, né? E precisamos de homens e de mulheres profundos, capazes de duvidar, inclusive de si mesmos. Pode voltar ao segundo? Isso, esse aí, o terceiro, obrigada. O filósofo e historiador Jorge de Huberman, que fez a curadoria dessa exposição que se chama Soulèvement, Levantes, exibida no Museu Jeu de Paume, em Paris, em 2017, também inspirou-se no poema do exílio. No catálogo dessa exposição, ele afirma que os tempos sombrios, como esses nos quais vivemos, são fronteiras colocadas para o nosso corpo e para a nossa reflexão. As imagens escolhidas na exposição e nessa comunicação, elas não têm necessariamente uma ordem cronológica. Elas são uma montagem
de gradientes sensíveis que nos dão a sentir, a pensar, a fazer circular sentidos e significados e a tomar posição. Ao escrever para o catálogo dessa exposição, a filósofa Judith Butler diz que precisamos nos erguer juntos contra uma forma de poder para mostrar e se fazer ouvir em situações nas quais não é permitido se mostrar. Tal tarefa exige uma certa energia, uma disposição, uma intenção corporal visceralmente partilhada. Nessa exposição, próximo, por favor, os parangolés do artista brasileiro Hélio Oiticica estavam representados por meio de fotografias, expressando a ideia de resistência como um ato corporal e da arte como um estado de invenção e metamorfose de si mesmo, de padrões estéticos e societais estabelecidos. De fato, os artistas e suas inquietudes poéticas e políticas demonstram a necessidade de explorar de maneira crítica os modelos e as práticas de poder que condicionam uma grande parte da nossa experiência perceptiva e afetiva. Apresentam-se, portanto, como referências para refletirmos sobre as adversidades que já mencionei no momento. Em uma imagem, pode passar o próximo, nessa imagem, né, de divulgação desta conferência, observamos crianças em um aparelho celular. De fato, novos sujeitos e novas demandas são colocadas para a reflexão sobre o corpo, o controle, a regulação e a perda de direitos, notadamente nessa era neoliberal do capitalismo, também digital. E pensando sobre esse tema, eu pensei e retornei à leitura do romance, pode passar o próximo? 1984, escrito em 1949, portanto há 70 anos, por George Orwell, pseudônimo do artista britânico Eric Blair. A história, talvez a maioria conheça ou não, não sei se leram, se passa em 1984, em um futuro onde o Estado impõe um regime totalitário para a sociedade através da vigilância do Grande Irmão, imposta pelo partido onde ninguém escapa ao poder. O livro foi adaptado para o cinema, teatro, balé, o Grande Irmão virou reality shows no mundo inteiro, enfim. As distopias parecem que estão de volta. E nesse contexto, a tecnologia é usada como ferramenta de controle por parte do Estado e de outras instituições e corporações. Nos anos 60, Marshall McLuhan previu que a mídia se tornaria onipresente nas nossas vidas no livro O Meio é a Massagem. Ao escolher a palavra massagem, ele desloca a atenção para o corpo, para o cotidiano, no qual as percepções passam a ser moldadas pelos meios que usamos para comunicar na, entre aspas, aldeia global. Ele falava dos meios eletrônicos, em especial a TV, como forma de recenseamento dos indivíduos e do controle em um ambiente de velocidades eletrônicas instantâneas. Para ele, que é interessante aqui, todas as mídias, entendidas como meios, são extensões do corpo. A roda é uma extensão do pé, o olho é uma extensão, o livro é uma extensão do olho, a roupa, uma extensão da pele. E a sala de estar virou uma cabine eleitoral. Dizia:
Michel Serres, filósofo francês que faleceu este ano, aos 88 anos, pronunciou uma série de conferências em São Paulo no ano de 1997. E em uma das entrevistas concedidas à revista Interface, ele afirmou que, com efeito, McLuhan tinha razão, né? Havia sinais pré-estabelecidos na totalidade da rede. Mas, diz ele, à época de McLuhan, a informação e o suporte eram raros. Na medida em que eles crescem de uma forma vertiginosa, as conexões deixam de ser pré-estabelecidas, são flutuantes e cada vez mais velozes. Passaram-se 20 anos, mais de 20 anos, desde esse diagnóstico feito por Michel Serres. Semana passada, a revista Época publicou um dossiê intitulado A Nova Era Digital. A quinta geração das redes celulares muda a economia e o cotidiano, com maior velocidade e latência, ou seja, tempo de reação mais baixo. A rede 5G permitirá o uso da realidade virtual e realidade aumentada, dizem os especialistas. Será possível, por exemplo, colocar óculos de realidade aumentada numa rua e, sobreposto ao que se vê, saber como era essa rua há 100 anos. Outros usos e mudanças são exploradas na matéria a respeito da tecnologia 5G, internet das coisas e outras possibilidades de desenvolvimento desde as experiências culturais e artísticas a cirurgias à distância, bem como revoluções na economia com carros autônomos, drones, robôs, interação digital e comunicação cada vez mais veloz de pronta resposta. No Brasil, a previsão é que a tecnologia 5G chegue por volta de 2021. Ela já está em uso na Alemanha, Estados Unidos, China, Reino Unido, Suíça e Espanha. Outros diagnósticos atualizam e amplificam essa conexão entre o corpo, a informação e o poder na era dos Big Data. Refiro-me, pode passar aqui, ao filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ou Byung-Chul Han, eu já ouvi as duas pronúncias, em particular no ensaio Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Na esteira de Michel Foucault, Gilles Deleuze e Sigmund Freud, ele reflete sobre a biopolítica no contexto dos Big Data, do smartphone e do Facebook. O smartphone, por exemplo, é um objeto digital de devoção, diz ele, sendo também um objeto de monitoramento eficaz, um confessionário. E o Facebook é a igreja ou assembleia do digital. Palavras do sul-coreano. De fato, a era digital inaugura uma ditadura da transparência, sendo esse dispositivo neoliberal em um processo violento da produção de informação, né? E assim, para mim, o segredo, o estranhamento, a alteridade representam barreiras a essa comunicação, ou parecem representar, né? A comunicação se aplana e as pessoas parecem se desinteriorizar. Na sociedade neoliberal do desempenho, quem fracassa, em vez de questionar a sociedade ou o sistema, considera a si mesmo como responsável e se envergonha por isso, né? Quem tem menos like, quem tem menos seguidores, causa muita preocupação. O interessante aqui é que o filósofo, né, ele vai afirmar que o panótico nessa sociedade de controle, ele é aperspectivístico, na medida em que não é mais vigiado por um centro.
não é mais supervisionado pela onipotência do grande irmão. Contrariamente à população carcerária descrita pelo Panótico de Bentham, os habitantes digitais estão ligados em rede e têm uma intensiva comunicação entre si. Eles colaboram ativamente e de forma pessoal em sua edificação e manutenção. Então, a ideia é que, ao acionarmos as redes sociais, nós estamos, nós mesmos, alimentando o panótico digital. Eles expõem-se, os habitantes desse novo panótico expõem-se e desnudam-se a si mesmos, expondo-se voluntariamente ao mercado panótico. O panótico digital, então, é dominado pela aparência de liberdade e comunicação ilimitadas. Um exemplo é a selfie. Vocês já devem ter feito muitas selfies hoje por aí, né? Você fez, Alisson? Ele diz assim, para a gente pensar, tá, gente? Como eu falei no início, a ideia é que a gente possa pensar, né? O corpo, para ele, nesse contexto, é um corpo liso, que deixou de ser expressivo. E a selfie é um exemplo. É justamente esse rosto vazio e inexpressivo, sobretudo pelo seu caráter viciante, né? Que vai indicando cada vez mais um vazio interior, o vazio do eu. Como contraponto a esse modelo, digital da selfie, eu trago para pensar conosco essa noite Deleuze e Guattari em Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia. Pode passar. Para a gente fazer aqui pensar a selfie e a noção de rostidade ou rosticidade proposta pelos filósofos. Para eles, o rosto não é um invólucro exterior, aquele que fala, que pensa ou que sente. Guiamos nossas escolhas pelo rosto daquele que fala. Veja, ele parece irritado. Ele não poderia ter dito isso. Você vê meu rosto enquanto eu converso com você? Olhe bem para mim. São algumas expressões da rostidade ou rosticidade. Assim, a forma da subjetividade, consciência ou paixão, permanecem absolutamente vazias se os rostos não formam um lugar de ressonância. E é esse contraponto que eu gostaria de pensar com vocês. Selfie como lugar do vazio, de um certo caráter vicioso, e a ideia da rusticidade como uma expressão de ressonância e de conexão com o outro. Para eles, para os filósofos Deleuze e Guattari, o corpo inteiro é rostificado. A rostificação é uma operação inconsciente, onde o rosto não tem o papel de modelo e muito menos de imagem, mas o de sobrecodificação de todas as partes descodificadas. A mão, o seio, o ventre, o sexo, a perna, o pé são rostificados. São outras coordenadas, movimentos de desterritorialização do que eles chamam corpo sem órgãos. Eu vou passar para o próximo. Os filósofos inspiram-se na noção de corpo sem órgãos, criada pelo dramaturgo francês Antonin Artaud. Essa imagem que vocês veem são desenhos do Antonin Artaud no último ano de sua vida, quando ele estava hospitalizado em Ivry. Artaud, ele é criador do chamado teatro do absurdo, cujas influências, tem influências no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o José Celso Martinez, do Teatro Oficina e suas experimentações nas quais o corpo é fulcral. Pois bem, nessa correspondência do último ano da sua vida, para o seu médico, psiquiatra, ele narra a perda de si.
ao descrever seu próprio corpo. Ou seja, ao perder o corpo, perdemos a nossa principal referência, perdemos a nós mesmos. Parece que isso está acontecendo. Diz Arthur: entre o corpo e o corpo não há nada, nada além de mim. Não é um estado, não é um objeto, não é um espírito, menos ainda o vazio de um ser. É o intransplantável eu, mas o eu não tenho. Eu não tenho eu, pois só há eu e ninguém, sem o reencontro possível com o outro. Esse que eu sou é sem diferenciação, nem oposição possível. É esta intrusão absoluta do meu corpo em todo lugar. Não esqueçamos que para Freud, o eu é antes de tudo corporal. Ao perder seu corpo, perde-se o eu. A escrita automática de Arthur, pode mostrar o próximo, expressa seu processo de perda de si, de intrusão, mas ao mesmo tempo de criação de um corpo sem órgãos. Desfazer o corpo e o rosto não é coisa à toa. Corre-se aí o risco da loucura, ponderam Deleuze e Guattari. Seria por acaso que o esquizo perde ao mesmo tempo o sentido do corpo, do rosto, o seu próprio e também o dos outros, o sentido das paisagens, o sentido da linguagem e de suas significações dominantes? Não é por acaso. O corpo, o rosto, é uma organização forte. Isso é um autorretrato do Arthur, com seus traços de rusticidade a serviço da subjetivação, dessa busca, né, pelo seu próprio eu. Não é só o esquizo que perde seu rosto, seu corpo. Atualmente, o corpo não está apenas despedaçado em partes, mas em registros digitais. A crença na medição e quantificação da vida também dominam a era digital como um todo. O corpo, pode passar, por favor, no próximo. O corpo é equipado. Tem muito vento aqui, isso é bom. Eu achei que eu ia ficar com calor, mas não. O self quantificado transforma o corpo em uma tela de controle e vigilância. A nova tecnologia 5G já permite que pessoas sejam escaneadas em tempo real, com a leitura do movimento e informações enviadas para um centro de controle. Então isso a gente não se dá conta, nós estamos alimentando o panóptico digital. Somos nós que alimentamos o panóptico. Ele não está mais apenas interiorizado. Nós o criamos e o alimentamos. Isso já está sendo feito na China, tá? E as pessoas têm multas, se jogam lixo na rua. Pode ser usado para o bem e para o mal, né? Nós vamos chegar na ética daqui a pouquinho, se vocês resistirem comigo. Vamos embora, né? Pois bem, para além das promessas tecnológicas, precisamos pensar, mas pensar de verdade, né? Os usos da ciência e da tecnologia, notadamente, por vezes, nos sentimos impotentes, não é? Pois bem, o capitalismo financeiro, ele introduz essa era de esgotamento. Nos sentimos esgotados. O Byung-Chul Han tem um ensaio que se chama A Sociedade do Cansaço. E a gente vive dizendo, estou cansado. Estou cansado. A coisa que a gente mais escuta é que as pessoas estão cansadas. Tem alguém cansado aqui? Pois vamos embora. Vamos lá. Pois bem, mas no entanto, né, nós nos sentimos sim esgotados, né? Porque é a nossa psique que é explorada, né? Nós observamos cada vez mais muitas doenças de colegas próximos, nós mesmos, né? De depressão, burnout, bem como técnicas de aprimoramento neuronal. Ou seja, a exploração do rendimento em todos os campos, não apenas na educação física e ciências do esporte,
por meio de psicotrópicos, sinais elétricos e outras estimulações do novo evangelho do desempenho, tais como: turbine seu cérebro, exercite o músculo da vontade, encare o fracasso. Encare o fracasso, você não pode fracassar. E outras injunções que compõem uma nova forma de subjetivação. Não é mais como Foucault dizia, né? Fique nu, mas seja magro, bonito, bronzeado. Agora é um pouquinho mais, né? A gente não pode estar cansado, sempre bem, sempre disposto. São outras injunções que buscam eliminar a negatividade que mantém a vida. Posto que a dor é constitutiva da experiência, uma vida que fosse constituída unicamente de emoções positivas e experiências máximas cinematográficas, não seria exatamente humana. Hoje, sem dúvida, a ciência é capaz de descrever quimicamente algumas emoções, ainda de forma incipiente, mas já abrindo possibilidades de agir sobre elas, né? De fato, a farmacopeia pode agir sobre a causa do humor, a tristeza, por exemplo, né? Isso é bom. Mas concordo com o psicanalista Contardo Caligares, em cartas a um jovem terapeuta, ao dizer que, cito: por mais que eu tome uma pílula na hora da morte de um amigo, algum dia terei que enfrentar a dor do luto, a não ser que eu decida passar a vida sob anestesia. Para a gente refletir, né? Bom, próximo slide. Tive boy para acordar vocês a essa hora que eu já nem sei mais que horas são. Vamos embora. Quando observamos o contexto sociopolítico mundial, e em particular no Brasil, qualquer semelhança dessa psicopolítica digital não é mera coincidência, não é? E necessita ser indagada. Trago essa imagem do artista italiano Salvatore Benitendi, conhecido por TV Boy, personagem que criou como uma crítica à cultura de massa. Vocês conhecem esse quadro, essa figura? Sim ou não? Conhecem, né? E todas as derivações que surgiram delas, sobretudo no triste episódio ocorrido na última Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, né? Então, é lamentável, e eu trouxe essa imagem para fazer também essa pontuação. Mas, na verdade, nós vemos uma cortina, né, de bytes, né, e dessa ideologia e dessa tecnologia 5G, nessa guerra de celulares, né, que tem se tornado, parece, o ponto mais sensível na disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China, como analisam os especialistas, né? Em seu conjunto de ensaios sobre o autoritarismo brasileiro, publicado esse ano pela Companhia das Letras, a antropóloga Lilian Schwartz, não sei se vocês leram, eu sugiro essa leitura. Eu já gostei muito do Brasil, uma biografia, né? E agora ela lançou esse ensaios sobre o autoritarismo brasileiro. E que nós temos assistido, né, são essas práticas. Pois bem, nesses tempos em que discursos autoritários ganham muito espaço numa série de países, inclusive no Brasil, precisamos de uma educação autônoma que procure formar estudantes críticos que possam fazer face à realidade. Mas essa face precisa ser inteligente, precisa ser preparada, precisa ser elaborada,
como já experimentamos tempos atrás, não é? Por isso a ideia da pergunta de Spinoza, eu vou já chegar a ela, é profícua. O país precisa sim, e o Molina já falou belíssimamente na sua introdução, né, de verbas para a pesquisa, para a educação. Precisamos também de exercitar a capacidade para a dúvida. Nesse conjunto de ensaios que eu falei, né, Lilian constata, né, que uma nova distopia ganhou força no mundo e chegou ao Brasil. E pelo menos, desde o absurdo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, destampou-se o caldeirão de ressentimentos e mergulhamos em uma política deliberada de ódios e polarizações. Nós precisamos parar com isso. Precisamos enfrentar, mas enfrentar pela racionalidade que nós somos capazes, né? Pois bem, frente a essas distopias bem presentes no contemporâneo, eu proponho mais um exercício, né? Porque nós temos sim saídas racionais para essas questões. Temos pistas, linhas de fuga para enfrentarmos com sabedoria e coragem as adversidades. Pode passar. Eu gostaria de refletir, né, um pequeno trecho deste livro do Michel Foucault, onde ele diz: meu corpo, para dizer a verdade, não se deixa submeter com tanta facilidade. Depois de tudo, ele mesmo tem seus próprios recursos fantásticos. Ele possui lugares sem lugar e lugares mais profundos, mais obstinados ainda que a alma, que a tumba, que o encanto dos magos. Tem suas bodegas e seus celeiros, seus lugares obscuros e suas praias luminosas. Corpo incompreensível, penetrável, opaco, aberto e fechado, corpo utópico, corpo absolutamente visível, porque sei muito bem o que é ser visto por alguém de alto a baixo. Sei o que é ser espiado por trás, sei o que é estar nu. Entretanto, esse mesmo corpo é também tomado por uma certa invisibilidade. A minha nuca eu não vejo, eu vejo a do Molina, mas a minha eu não vejo, né? Ninguém consegue ver a nuca. Posso tocá-la, é um outro recurso, mas jamais vê-la. Minhas costas só posso ver no espelho. Essa reflexão, né, trouxe essa reflexão para me referir à invisibilidade do corpo também como uma potência, como uma possibilidade, né, de resistência e de encontro e ressonância com o outro. Reencontrar-se, inclusive, com o negativo, com as partes fantasmáticas que nos habitam, né, com as forças obscuras, né. Foucault certamente inspirou-se na leitura do seu professor no Collège de France, Merleau-Ponty. Pode passar o próximo, certamente, né? Para falar sobre essa invisibilidade. Eu vejo aqui um decalque e uma conexão. Em O Visível e Invisível, que é uma obra póstuma do Merleau-Ponty, publicada parcialmente, incompleta ainda hoje, né? A partir dessas últimas notas do curso sobre ontologia do Merleau-Ponty no Collège de France, que Foucault frequentava e certamente leu em 1964, porque essa obra causou uma leitura póstumamente, né? O Merleau-Ponty morreu em 61, de toda a elite intelectual francesa. De toda a elite intelectual francesa. Castoriadis, Lacan, Pontalis, Lévi-Strauss, a galera toda, né? A turminha boa. Certamente Foucault, como um homem antenado,
também leu O Visível e Invisível. E no Visível e Invisível nós encontramos a lição do mestre, né, sobre o corpo. Merleau-Ponty, nesse livro que suscitou e ainda suscita muitos debates sobre as relações de Merleau-Ponty com a dialética marxista, com a dialética sartriana e com a própria fenomenologia, encontra-se justamente esse exemplo do corpo. Não vejo meus olhos, não vejo meu rosto, a não ser pela mediação do outrem, diz Merleau-Ponty. E o outrem, para ele, é a história, são os objetos culturais, o olhar do outro, o toque, constituindo-se o que ele nomeia como quiasma da visibilidade ou a reversibilidade dos sentidos. E os sentidos não é só o sensível, sensorial, mas os sentidos que se possa dar a esse sensorial. E a reflexividade do corpo, que ultrapassa, né, que foram colocadas por Merleau-Ponty em patamares que depassam a fenomenologia russelliana e o espetáculo perceptivo do sujeito e do objeto. De fato, a pergunta de Spinoza, e chegamos a ele, sobre a potência do corpo, no século XVII, desdobrou-se em linhas de investigação como as que encontramos em Schopenhauer, Nietzsche, Henri Bergson, Merleau-Ponty, Foucault, Deleuze e Guattari e outros pensadores e pensadoras contemporâneas como Daniel Lins, José Gil, Sueli Romic, Claude Ambert, Didi Huberman, Judith Revel e muitas outras e outros. Proponho-me a examinar com vocês apenas 2 pequenos trechos dessa ética, na qual a pergunta é formulada. Eu vou ler, tá? Não sei se dá para acompanhar, mas eu vou ler. No escolho 2 da sua proposição, ele diz: o fato é que ninguém determinou até agora o que pode o corpo. Isto é, a experiência a ninguém ensinou até agora o que o corpo, exclusivamente pelas vias da natureza, enquanto considerada apenas corporalmente, sem que seja determinado pela mente, pode ou não pode fazer. Pois ninguém conseguiu até agora conhecer precisamente a estrutura do corpo que fosse capaz de explicar todas as suas funções. Sem falar, diz ele, que se observam nos animais muitas coisas que superam em muito a sagacidade humana e que os sonâmbulos fazem muitas coisas nos sonhos que não ousariam fazer acordados. Avançando um pouco mais, nesse mesmo escolho, Spinoza afirma: uma criancinha acredita apetecer livremente o leite. Um menino furioso, a vingança. Um intimidado, a fuga. Um homem embriagado também acredita que é pela livre decisão de sua mente que fala aquilo sobre o qual mais tarde, já sóbrio, preferiria ter calado. Igualmente, o homem que diz loucuras, a mulher que fala demais, a criança e muitos outros do mesmo gênero acreditam que assim se expressam por uma livre decisão da mente, quando na verdade não são capazes de conter o impulso que os leva a falar. Assim, a própria experiência ensina, não menos claramente que a razão, que os homens se julgam livres apenas porque são conscientes de suas ações, mas desconhecem as causas pelas quais são determinados. Ensina também que as decisões da mente nada mais são do que os seus próprios apetites. Elas variam, portanto, de acordo com a variável disposição do corpo. Esses são os 2 trechos que eu vou examinar rapidamente. Tentar aqui fazer esse exercício com vocês.
Pois bem, para Spinoza, o corpo humano pode ser afetado de muitas maneiras, pelas quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída. E adiantando, o ódio diminui a potência de agir para Spinoza. O amor aumenta essa potência. Isso é uma das partes mais bonitas da ética spinoziana. No entanto, o poder do homem de conhecer e de regular esses afetos é limitado. Por meio do paralelismo psicofísico, ou seja, nunca foi para Spinoza estímulo-resposta, né? Nós não agimos assim, mecanicamente. Ele já trabalhava no século XVII com o que hoje as ciências cognitivas trabalham, com o paralelismo psicofísico, ou seja, a mente e o corpo são uma só e mesma coisa. Diferentemente de Descartes, que separava a res extensa, a coisa pensante, a substância pensante, e ato falho. Descartes que diferenciava a res cogitas, a coisa pensante, da res extensa. O filósofo vai dizer que as decisões da mente nada mais são que os seus apetites, ou seja, seus desejos. Portanto, elas variam de acordo com a variável disposição do corpo. Para Spinoza, então, a razão não se opõe aos afetos, ou ao corpo. Pelo contrário, a própria razão é um afeto. E essa é a grande virada spinoziana. A própria razão é o afeto, sendo determinada pelas disposições do corpo. Para Spinoza, então, faz-se necessário o conhecimento das nossas paixões, amor e ódio, como as duas mais exemplares, tristeza e alegria, para podermos, aí sim, regular os nossos afetos e nos portarmos na vida civil. Assim, por exemplo, diz Spinoza, prestem bem atenção, vale a pena escutar Spinoza. Não é pelas armas que se pacificam os ânimos, mas pelo amor e generosidade, pelo bom combate, através do exercício ético de nossas paixões, para lidar com os impulsos contrários que nos habitam e que afetam nosso corpo e nossas disposições. É preciso ter coragem e força para enfrentar os nossos próprios impulsos. Preparando essa comunicação, lendo Spinoza, estava lendo ao mesmo tempo o último livro de memórias de Nélida Pinhon. E encontrei uma outra forma de estudar Spinoza. Esse livro chama... O título é lindo, reparem. Uma furtiva lágrima. Encontrei muitas semelhanças. Escolhi 3 para trazer e compartilhar aqui com vocês. 3 pequenas crônicas que ela escreve, intituladas por Nélida, O Poder do Corpo, Ética e Ser Moderna. Diz, pronto, Spinoza, não é? E aí ela diz, veja como é lindo: constrange-me o poder do meu corpo, capaz de superar o clamor da mente. Sobre a ética, ela escreve: a ética estabelece uma pauta de conduta que aprisiona ou liberta. Ela atua na área da consciência e do coração, como se ali, uma vez estabelecida, se encontrasse a salvo dos delitos cometidos. Sobre ser moderna, avisa: não me peçam que mencione os escassos favores da modernidade, da contemporaneidade. Ser moderna atrapalhou meus anseios pessoais. Antes vislumbrava mundos soterrados, agora já pode botar o óculos, e ver lá na realidade aumentada.
Mas isso também teve uma perda da imaginação, do imaginário. Então, são os contrapontos. O amor, mas ela diz, né? O amor que nutro pelos séculos vencidos me protege. Graças a este vínculo, não tenho o menor apreço pelas frivolidades de um mundo onde falta a pedagogia civilizatória. E me parece que falta muito nesse momento. Em uma furtiva lágrima, obra escrita quando ela foi erroneamente diagnosticada com um câncer terminal, ela começou a se despedir. Primeiramente de Gravetinho, seu cachorro, né? Ele morreu depois. Começou a se despedir. Primeiramente de Gravetinho. E começou a escrever essas suas memórias, que para ela seriam suas últimas memórias, né? Ao escrever essa sua furtiva lágrima, Nélida parece se confrontar com os poderes do corpo, ao mesmo tempo em que busca preservar seu mundo imaginário e sua capacidade de criação. Ela busca mundos soterrados, não é? Assim como Spinoza em sua ética, que não se deixava seduzir, digo, pelos simulacros que os homens inventaram. Na obra, pode passar o próximo. Eu já estou encaminhando para o final, viu? Tenho só mais um pouquinho de paciência. Na obra Spinoza, Filosofia Prática, Gilles Deleuze diz que nenhum filósofo foi mais digno do que Spinoza, mas nenhum outro foi tão injuriado e odiado. Suas teses práticas fizeram do espinosismo um objeto de escândalo. Tais teses implicam, segundo Deleuze, uma tripla denúncia da consciência, dos valores e das paixões tristes. Ele foi acusado de ser materialista, imoral e ateu. Isto porque Spinoza, diz Deleuze, propõe um novo modelo, o corpo. Não sabemos o que pode o corpo. Mas essa declaração de ignorância é uma provocação, eu diria uma sabedoria. Falamos da consciência de seus decretos, da vontade de seus efeitos, dos 1000 meios de mover o corpo, de dominar o corpo e as paixões, mas nós nem sequer sabemos do que é capaz um corpo. Há nesse pensamento uma descoberta do inconsciente e do desconhecido do corpo. E nesse contexto, a oposição dos valores bem, com B maiúsculo, e mal, com M maiúsculo, é substituída pela diferença qualitativa dos modos de existência, dos nossos atos na vida civil, sendo o conhecimento uma potência imanente que determina essa diferença qualitativa e a potência expressiva do corpo. Pode passar. Eu achei importante e encontrei nos meus guardados esse livro, né, de Daniel Lins, que foi meu professor de filosofia, quando ele aproxima Spinoza e Nietzsche para tratar da subjetividade corporal, afirmando que o poder da alma não excede o do corpo e que não existe nenhuma hegemonia de um sobre o outro. Para ele, a grande interrogação de Spinoza é de como mudar a vida. Como mudar a vida? E não se muda a vida trocando a vida real por um ideal, por um simulacro, por uma imagem, por uma norma, por um modelo. É necessário voltar-se para o corpo, pois ele é o único capaz de nos instruir nessa tarefa. Nessa mesma coletânea, né, encontra-se o texto de Davi Lapujade, que para quem não leu, sugiro que leia, né, que se chama O Corpo Não Aguenta Mais. O que o corpo não aguenta mais?
O que o corpo não aguenta mais? Certamente cada um de vocês teria uma resposta. O corpo não aguenta mais, diz Davi Lapujade, a sujeição e o controle. O eu não aguenta mais, não é o eu não aguento mais, a frase o eu não aguento mais, não é, portanto, o signo de uma fraqueza. Ao contrário, exprime a potência de resistir do corpo. Chego assim à terceira e última parte, apresentando alguns cenários ou linhas de investigação na educação física e ciências de esporte, em direção a essa potência expressiva. Eu pulei algumas coisas do Spinoza, né? Não falei do seu rosto moreno, dos seus olhos brilhantes, da vida frugal que ele levou, mas isso fica para uma próxima conversa, tá? Vamos então ver aqui a questão da educação física. Pode passar. Eu fiz uma pesquisa, os que me conhecem sabem que eu gosto desse tipo de pesquisa, né? E visitei o banco de tese da CAPES e encontrei 35.908 registros com a palavra corpo, no período de 1987 a 2018. Claro, né, gente? Quando fala corpo, vai ter buraco negro, tem tudo, tá? Foi uma busca geral. Mas vamos fazer o exercício. Em 87, conta-se apenas 87 registros, em geral, todas as áreas do conhecimento, certo? Nota-se o crescimento exponencial dessa temática de pesquisa em áreas como educação, 3.320 registros nesse período, educação física, 1.030, filosofia, 214, antropologia, 202, apenas para citar alguns números. Isso é nos títulos das teses e dissertações. Já no diretório de grupos do CNPq, eu encontrei 233 registros com a palavra corpo. Seja, e eu considerei o nome do grupo, das linhas de pesquisa, ou seja, tudo, né? E aí apareceu registros em áreas como as mais citadas: educação física, psicologia, artes, linguísticas, entre outras. As mais citadas foram essas. Considerando-se apenas o nome do grupo, né? Quer dizer, tinha que ter corpo, ou corporeidade, ou cultura corporal, porque a própria plataforma já entende assim, eu vou falar disso. E a área educação física, eu encontrei apenas 14 registros atualizados. E aí, olha o controle das plataformas. O meu próprio grupo de pesquisa não estava, porque eu havia esquecido de atualizar. O JPEG estava. Eu, preocupada com o Combraço, não me lembrei de atualizar no mês de agosto a plataforma do diretório da base corrente. Então, fica aí o aviso, viu, para os companheiros que coordenam o grupo. Bom, essas plataformas digitais, elas contêm indicadores que, se forem cartografados, né, podem fazer circular essa potência expressiva do corpo, tá? Nesses estudos, pode passar o próximo. Antes de comentar, pode passar. Nesse congresso de levantes e de homenagens, eu queria também prestar uma homenagem a Sylvain de Santin. Referindo-me, né, à tese de Sylvain de Santin sobre o corpo e a linguagem em Merleau-Ponty, defendida em 1974, na Sorbonne, sob a orientação de Emmanuel Levinas, como um dos pioneiros, né, no estudo do corpo e da educação física. Eu queria aqui fazer essa homenagem ao professor Santin. Quer dizer, não dá para contar só com o que está nas plataformas digitais. É preciso corpo, memória, história, né? Enfim. Bom, ao longo desses anos, eu tenho acompanhado de perto o trabalho de diversos pesquisadores e pesquisadoras, professoras e professores de educação física que estudam o corpo por meio de diferentes abordagens.
E eu coloquei assim, pode passar. Coloquei assim, eles todos juntinhos mesmos. Não quis fazer slides separados, eu quis juntá-los, né, numa forma, todas essas abordagens. A crítica ao dualismo corpo e alma e a instrumentalização do corpo, a exploração e a crítica do corpo como objeto da ciência e as leis de mercado, o corpo e os estudos culturais, étnico-raciais, de gênero, as pedagogias do corpo, as práticas inclusivas, a cultura corporal, a cultura de movimento, a corporeidade, o lúdico, a semiótica do jogo, os lazeres, o corpo e as mídias, a experiência fenomenológica do corpo próprio, o corpo estesiológico, corpo erótico, corpo do desejo, corpo e heterotopias, a história do corpo e aquela de suas memórias, os cuidados com o corpo, as práticas corporais e o cuidado de si, o corpo sem órgãos, a imaginação, o imaginário radical, o corpo vivo da emerciologia ou a emerciologia do corpo vivo, a ecologia do corpo, entre outras. Eu apenas pensei algumas, né, que para mim são práticas, experiências, experimentações nas quais podemos perceber, constatar os investimentos, né, de 1987 para cá, né, pelo menos 87 para cá, obviamente que eles são bem anteriores, mas estou falando das plataformas, em uma multiplicidade de possibilidades. Vamos imaginar, fazermos aqui mais um exercício, né, que cada uma dessas linhas de investigação poderiam se apresentar de modo rizomático. Ao invés do paradigma arborescente, disciplinar que nos separa, pensarmos de modo rizomático, reconhecendo as diferenças, os territórios, as segmentaridades, mas buscando desterritorializações em nossas práticas de pesquisa, ensino e formação nos diferentes cenários da educação física e ciências do esporte. O rizoma apresenta-se aqui como uma possibilidade para nuançar a potência expressiva do corpo nessas diferentes estratégias que mencionei, né, como um esboço de conexão de nossas múltiplas formas de pensar, reconhecendo essas diferenças, mas buscando os pontos de articulação para fazer brotar as ressonâncias entre essas abordagens e entre os distintos campos que nos atravessam, né? A saúde, a educação, a cultura, a arte, o lazer, entre outros. Vou só passar, pode passar o próximo? Eu trouxe uma rápida definição, mas não vou me alongar, não é? Justamente, eu estou me inspirando no Deleuze e Guattari para dizer que no rizoma há multiplicidade, conexão, heterogeneidade, ruptura, decalque, cartografia. Assim, dizem os filósofos, escrever nada tem a ver com significar, né, mas com agrimensar, cartografar. E aí é onde vem a importância, mesmo que sejam regiões ainda por vir. A ideia é que não está acabado, pronto, mas que é possível construir, né, e construir conhecimentos e outras regiões para essa potência expressiva do corpo nas nossas aulas, nos nossos espaços de pesquisa e de trabalho, né? Eu vou passar e vou chegar, né? Eles falam um exemplo da psicanálise, tá? Mas eu trouxe para finalizar um exemplo da dança, que é a minha área de coração. Essa potência expressiva do corpo entrecruza aspectos estéticos, éticos, políticos, como podemos observar na experiência do artista alemão Raimund Rogge. Não sei se vocês já viram, conhecem, já ouviram falar, mas eu fiquei muito impactada quando eu conheci em 2009 em Montpellier, né? E acompanho até então o seu percurso.
Antigo dramaturgo da Companhia de Pina Bausch, atualmente ele trabalha como artista independente.